louvor e culto ao Senhor. Neemias 6, 15. Neemias 6, 15. Nós vamos ler o 15, o 16 e depois o 19. Neemias 6, 15. Neemias 6, 15 diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês Elul, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, eles temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíam muito o seu próprio conceito, porque reconheceram, diga, reconheceram, que por intermédio da bênção do nosso Deus, é que fizemos a obra. Diga, que por intermédio da bênção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Amém. O 19, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a eles. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém, meus irmãos? Hoje, o Senhor nos levou, é interessante que quando você começa a fazer alguns atendimentos, não é? Orientar pessoas, conversar com as pessoas também secularmente, a gente verifica que existe uma grande dificuldade entre a gente começar um trabalho, começar uma tarefa, começar um projeto e terminar esse projeto. E nada mais do que esse homem, Neemias, que é um homem de Deus, um servo de Deus. Nós vamos contar um pouquinho da história dele. Nós vamos falar um pouquinho, hoje o nosso tema é algumas características dos servos de Deus que concluem as suas tarefas. Algumas características dos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que começam um projeto, começam uma tarefa e concluem essa tarefa. Porque nós temos uma grande facilidade de começar algo, mas no meio do caminho nuvens negras começam a se aproximar, e a gente não consegue chegar até o final. E nós vamos ver aqui um homem, um servo do Senhor. Nós começamos a ler exatamente ao contrário, ou seja, nós começamos pelo capítulo 6, que no capítulo 6 eu tenho há pelo menos uns 2 meses ministrado isso aos homens na quarta-feira. No capítulo 6 diz que ele acabou, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elul, em 52 dias. E como que Neemias acabou esse muro? Esse muro era um grande muro, e como ele teve essa visão? Neemias era um homem de Deus, era um copeiro, mas como um copeiro foi fazer o muro, né? Por quê? Porque quando Deus dá uma visão, Deus capacita, Deus mostra os caminhos, Deus mostra a estratégia, e Deus apruma para que as coisas aconteçam. Às vezes Deus te deu uma visão, e quando você pensa numa reconstrução, uma construção de algo, é para você entender que vale para todas as áreas da tua vida. Vale para a educação dos seus filhos, vale para o teu casamento, vale para o teu projeto profissional, vale para o teu projeto relacional com as pessoas, vale para o teu projeto de um estudo, estudar uma língua, vale para tudo. Mas a gente tem que ter o quê? Quando Deus põe uma visão no nosso coração, nós temos que seguir a estratégia de Deus, e nós temos que agir em direção a essa estratégia, para que isso gere edificação. Então, visão de Deus, mais estratégia de Deus, mais ação da nossa parte, vira edificação, gera edificação. Muitas vezes nós até temos uma visão, uma estratégia mais ou menos, uma ação muito falha, e a edificação não vem. E Deus aqui quer mostrar, através da vida de Neemias, que se a coisa for bem feita, usando as características de que Neemias tinha, nós podemos chegar a concluir a nossa tarefa, nós podemos chegar a concluir a nossa obra. Porque Neemias era um homem igual a cada um de nós, era um copeiro do rei, um homem que adquiriu a confiança do rei. Nessa época, Neemias estava aproximadamente 445 anos antes de Cristo. Israel havia sido dominado pelo povo, porque existiam vários domínios. Antes desse domínio, havia o domínio babilônico, nessa época o domínio persa, ou seja, o rei que tomava conta, o que ele prestava serviço a ele, era o rei Artaxerxes. Era aquele rei de quem assistiu aquele filme 300, em que o Rodrigo Santoro interpreta, não é? Um guerreiro. Aquele homem era o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes era um rei mau, ele não era um rei bonzinho, não é? Era um rei da antiga Pérsia, que hoje basicamente é o Irã, não é? Aquele rei dominava toda aquela região,
E uma forma de domínio, eles pegavam as pessoas que estavam ali na circunvizinhança de Jerusalém, traziam para o palácio do rei, e esse homem, Neemias, servia ao rei. E o que o copeiro do rei fazia? O copeiro do rei era alguém de muita intimidade do rei, porque o copeiro do rei era o provador mor do rei, ou seja, o rei, para comer alguma coisa, para tomar alguma coisa, o copeiro do rei é que experimentava. Não aconteceu nada, né? Naquela época não tinha exame, naquela época não tinha microscópio que ia verificar se tinha alguma química, não. Quem era a pessoa que cuidava daquilo? Era alguém que, se tomasse, acontecesse alguma coisa, ele morria simplesmente e o rei não morria, né? Mas ele ia embora. Então essa pessoa era uma pessoa de muita confiança do rei. Mas acontece que não adianta nada você estar num determinado local, está sendo determinado por Deus para fazer uma obra e você não ter uma visão. Esse homem, alguém contou para ele, Neemias, de que a terra dele estava isolada, que estava desolada. Em Jerusalém havia sido destruído, os muros estavam decaídos, não é? As portas estavam queimadas, os batentes estavam quebrados, e portanto, naquela época, muro significava poder. Muro significava politicamente extensão, ou seja, você tinha como proteger a sua casa, você tinha como politicamente proteger o seu povo, e aquela terra estava totalmente desolada. Ele recebe essa informação, ele chega diante do rei para prestar o seu serviço, e o rei olha para ele e diz: ô Neemias, eu estou sentindo que você está triste, estou olhando para você, estou vendo que você não está bem. Sabe, quando, não vou contar alguns exemplos, quando você olha para alguém no seu dia a dia, você tem que estar atento, porque as pessoas não estão bem, você olha para o rostinho da pessoa e diz: olha, essa pessoa não está bem. E às vezes uma visão de Deus vai fazer diferença, porque quando você tem a visão e a estratégia de Deus, nós temos que saber como prosseguir. E nesse dia, Neemias diz: ó, meu rei, realmente, eu estou triste mesmo. Por quê? Aconteceu isso com o meu povo, como que eu posso aqui estar tranquilo, se os meus parentes lá estão desolados, os meus parentes não têm mais proteção, o muro foi destruído, a cidade não tem mais proteção, e portanto eu estou triste. Quer dizer, ele reconheceu a sua tristeza perante o rei, e ele reconhecendo aquilo, o rei, né, porque ele orou muito ao Senhor, depois nós vamos ver que um dos pontos, e uma das características do servo de Deus, que conclui a sua tarefa, e tem a unção, que eu chamo de unção de terminalidade, ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. E ele, com essa unção de terminalidade, ele pegou e falou: meu rei, eu preciso fazer alguma coisa. O rei vai dar uma carta para ele de autorização, e ele vai representar aquele governo naquele local, com todas as benesses de quem é um governador daquela região. Ele entra lá, um sujeito dá tudo: olha, você vai entrar na floresta tal, pegar madeira tal, você vai falar com esse, com aquele, e tudo acontece no meio desses capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 7, amém? Nós não vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 7, por isso nós começamos de trás para frente. Nesse momento, então, Neemias concluiu a obra. E muitos de nós ficam perguntando: será que eu concluí a minha obra? Hoje eu converso com jovens, dando um aconselhamento de 30, 35, que é jovem, né, 40, e o sujeito quer saber quando ele vai aposentar. Ele fica muito preocupado quando ele vai aposentar. Eu me pergunto: Senhor, será que as coisas que do jeito que estão indo, a pessoa acha que ele tem sucesso a partir do momento que ele se aposenta? Não é? Será que a missão dele, a meta dele é se aposentar? E eu fico preocupado com isso, porque aqui vai mostrar que Neemias tinha perfeita visão de que a vida é uma jornada, é uma continuação, em que não é um destino simplesmente: tá bom, eu casei, acabou minha vida, tá bom, eu aposentei, acabou minha vida, eu tive filho. Não. Existem propostas da gente caminhando até alcançar a estatura do varão perfeito. Isso demora, é para a eternidade, até quando Jesus voltar. E a gente às vezes se apega e fica às vezes desmotivado em cima daquilo que nós estamos fazendo, porque não entendemos a visão maior de Deus, não entendemos que visão de Deus, mais estratégia e mais ação gera edificação. Repita comigo: visão de Deus, mais estratégia, mais ação, gera edificação. Então, se eu quero edificar algo forte na minha vida, se eu quero edificar algo forte na minha casa, se eu quero edificar algo forte no meu trabalho, eu tenho que saber que é uma jornada constante. É uma jornada constante, ponto a ponto,
dia a dia, momento a momento, nós vamos conquistando e galgando, conquistando e galgando, conquistando e galgando, e ficando alegre, porque nós estamos fazendo, na verdade, a obra que Deus pretende, para a tua vida e para a minha vida. Então nessa época, qual é a visão que Neemias teve? Neemias teve a visão que os antepassados deles já oravam, e ele orou ao Senhor. Quem olhar no capítulo 1 vai ver que ele orou ao Senhor, e quando você ora, Deus fala, Deus faz. 605 anos antes de Cristo, aí era 445, Daniel já tinha profetizado no domínio babilônico de que essa nação será reconstruída, 100 e poucos anos antes, esta nação será reconstruída, 605 antes de Cristo. Depois, em 458, Esdras tem uma visão, vai lá e começa a construir, edificar os templos daquela nação, porque também tem uma visão espiritual de que aquilo deveria ser construído passo a passo, ponto a ponto. E agora, Neemias estava no momento da história em que ele iria reconstruir aqueles muros para dar dignidade àquele povo, para dar segurança àquele povo, para dar garantia àquele povo, e que ele era parte preponderante na história. Então, mesmo como copeiro do rei, ele tem algumas características e um senso de terminalidade que a gente gostaria de passar alguns pontos, para que assim como eu percebi isso e tenho usado isso na minha vida e posso dizer que dá certo, eu gostaria que vocês também tivessem esses pontos e usassem na vida de vocês para saber que dá certo, amém? Não precisa esperar o final, é só ao longo da jornada ir utilizando. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é que esse servo de Deus, ele possuía um enorme comprometimento com a sua causa e um propósito que o constrangia. Vocês vão ver, quem lê do capítulo 1 ao capítulo 6 até o capítulo 7, vai verificar que as coisas os ataques que ele sofreu, não interessavam muito, porque o propósito que Deus tinha para a vida dele era tão forte, tão forte, tão forte, que aquilo o constrangia de tal maneira que ele não parava. Ele continuava. Dificuldade? Sim, dificuldade. Uma hora inventavam algumas coisas a respeito dele, outra hora falavam outras coisas, mas ele não se intimidavam. Ele vinha, e vocês vê naquele texto que nós lemos, quando ele acabou o muro, lá em Neemias 6, o 15 e 16, ele diz que ele acabou o muro em 52 dias, e sucedeu que os inimigos ouviam aquelas coisas, eles temeram todos os gentios, nas circunvizinhanças, eles ficaram com medo, decaíram o seu próprio conceito, porque reconheceram a intervenção de Deus, que com a intervenção de Deus é que fizemos essa obra. As pessoas têm que conhecer em mim e em você, que é através da intervenção de Deus que você faz a obra. As pessoas não podem achar que nós somos bons porque nós somos bons, ou porque intelectualmente nós somos bons. As pessoas têm que ver o poder de Deus, a razão de Deus, a visão de Deus, a estratégia de Deus na sua vida e na minha vida. Eles vendo isso, eles vão entender que não é por força, não são cavalos, não são carros, mas é o meu Senhor, e o seu Senhor é que vence as batalhas, e que espiritualmente isso vai sendo galgado ponto a ponto na sua vida e na minha vida, amém? E ele fala isso e reconhece isso. Olha, eles ficaram com medo, apesar de eles me atacar o tempo todo. Quando eles viram que nós terminamos o muro, foi rápido, meu cronograma deu certo, em 52 dias nós acabamos, nós chegamos naquele ponto, e eles reconheceram que essa obra foi feita através da mão do nosso Deus, amém? Eles reconheceram isso. O mesmo nós temos que fazer na nossa vida, de tal maneira, uma estratégia tão boa, tão abençoada, que o outro que está do nosso lado tem que reconhecer, através das nossas ações e das estratégias utilizadas, que foi verdadeiramente a mão do nosso Deus que fez aquilo. Quando as pessoas perceberem isso, elas vão dizer: eu quero o Deus do João, eu quero o Deus do José, eu quero o Deus, eu quero esse Deus, porque esse Deus verdadeiramente dá a estratégia, esse Deus verdadeiramente dá a verdadeira unção, para que você possa ter começo, meio e fim nas suas ações. Então, a gente vê aqui um Neemias que sabia tudo isso, que propunha tudo isso, e que tinha essa característica. Portanto, por intermédio do nosso Deus, é que verdadeiramente nós fizemos essa obra. Então, nós vemos que ele não se intimidava. Se você pegar lá em Neemias 5,14b, nós não vamos ler todos os textos, mas só estou contando a história para vocês entenderem como ele tinha um propósito muito forte, que constrangia a vida dele. Ele vai dizer que lá em Neemias 5,14b,
que ele, apesar de ter poder, de ser governador, ele não comia, ou seja, ele não usava do poder que ele tinha, ele não usava do cargo que ele tinha para poder comer a comida do rei, ou seja, ele não usava do seu posto para poder intimidar as pessoas, e sim, ele usava do poder do seu Deus, para poder que as pessoas vissem em que Deus estava naquele negócio, e Deus estando naquele negócio, mais e mais pessoas iriam o quê? Ser impactados pela obra tremenda de Deus. Então as pessoas vão fazer isso, vão ver isso na sua vida, e vão ver isso na minha vida. Então uma das características de um servo abençoado de Deus, que tem o quê? Uma unção de terminalidade, e que sabe, e que tem o quê? Como concluir as suas tarefas, é essa, de que eles possuem um enorme comprometimento com a sua causa, e um propósito que os constrange. Aconteça o que acontecer, ele sabe qual é o propósito da sua vida, amém? É mais ou menos como aquele sujeito que está de mal da esposa, ou a esposa está de mal do marido, sabe qual é o propósito de Deus para o casamento, não é isso? Ficam dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem conversar. Não adianta, porque se o propósito de Deus para o casamento é uma união de uma só carne, eu tenho que rapidinho colocar o meu orgulhozinho embaixo do meu pezinho, pisar em cima da cabeça do meu orgulho, e dizer, meu amor, ou minha paixão, vamos conversar. Não adianta, porque qual é o propósito de Deus para o nosso casamento? Se esse propósito é o propósito que me constrange, eu entendo que é o ser uma só carne, eu tenho que chegar até ela e dizer, é viver uma só carne. Para viver uma só carne, vamos aqui conversar, me dá um beijinho, te dou um beijinho, vamos, depois a gente conversa, amém? Conversamos agora e acertamos tudo. Por quê? Porque eu entendo qual é o propósito de Deus para as coisas que são determinadas na tua vida e na minha vida, amém? Esse homem sabia disso e tinha essa certeza. Glória a Deus. Repita após mim, Senhor, na conclusão das minhas tarefas, eu devo ter um grande comprometimento com os propósitos que Deus coloca em meu coração, acima da minha vontade e acima do meu interesse. Amém? Porque às vezes nós somos interesseiros, nós temos vontades que não são as vontades de Deus, mas se eu sei que Deus é o Senhor de todas as coisas, que os interesses deles e a vontade dele está acima de todas as coisas, eu vou de encontro a isso. Portanto, vai aumentando a minha unção de terminalidade, vai aumentando o que eu quero chegar, eu quero concluir a minha tarefa. Se eu não entender isso, eu não concluo a minha tarefa, porque eu estou fora dos propósitos de Deus, amém? Ponto número 2, outra característica, de um servo de Deus, que conclui as suas tarefas, ele tem uma visão ampla, ele tem uma visão clara, ele não tem medo das nuvens escuras que se movem no horizonte, tem uma visão ampla, tem uma visão clara, e não tem medo das nuvens escuras que se movem no horizonte. Deus deu a Neemias uma visão clara de conclusão dos muros, apareciam os problemas, apareciam as dificuldades, mas ele sabia que aquilo que se move no horizonte é uma circunstância que se move no horizonte. Quem verdadeiramente estaria com ele, ele sabia que ele não se importava muito. Se vocês forem ver lá em Neemias 6, 1 e 3, vocês vão perceber que os inimigos faziam de tudo para ele parar a obra. Olha o que os inimigos faziam. Eu vou ler um pedacinho só para a gente ter uma ideia, como que ele tinha uma visão clara. Diz assim, então, ouvindo Sambalate, Sambalate era alguém que era inimigo, era alguém que queria paralisar a obra, Tobias também, Gesem também, ele tinha vários inimigos. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, e ainda que até este tempo não tinha posto as portas e os portais. Ele estava colocando o muro, ele não estava ainda no capítulo 6, e 7, final do 6 e início do 7, ele não tinha concluído, só faltava colocar a porta, só faltava colocar os batentes, que é os portais e as portas, mas Sambalate mandaram, e Gesem mandaram me dizer, vem, encontre conosco nas aldeias, no vale do Ono, porém, eles intentavam fazer-me mal. Quando você está num propósito firme de Deus, você tem que saber que tem pessoas que vão tentar fazer mal, que vão te desviar da rota. Então você tem que saber qual é o horizonte que Deus te dá, porque não interessa a nuvem que está aparecendo naquele momento, você tem que ter certeza e convicção. E Neemias tinha essa convicção, e ele diz,
eu enviei-lhes uns mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse de ter convosco? Por que ele pararia? Não, o inimigo quer que você pare a sua obra. Os nossos adversários querem que você não conclua a tarefa. O nosso adversário quer que você não chegue até o final. O nosso adversário quer que você realmente paralise o que você está fazendo, principalmente se for para abençoar pessoas. Imagina o número de pessoas que Neemias iria abençoar com aquela obra. Então, quanto maior a obra, quanto melhor o que você estiver fazendo, quanto mais pessoas vai abençoar, mais nuvens negras vão surgir no horizonte, e se você ficar com medo, a obra será paralisada, amém? Não fique com medo, não se amedronte com as nuvens negras, não se amedronte com aquilo que se apresenta. Por quê? Porque você está fazendo uma grande obra, portanto, eu não poderei descer, amém? Tem que ter certeza da visão de Deus para a sua vida. A visão de Deus para a sua vida é muito ampla, é muito maior do que o nosso medo, do que a intimidação que o inimigo quer fazer com você e comigo. Um exemplo, essa semana, alguém nos procurou, primeiro procurou a minha esposa. Como a gente acerta tudo em conjunto, ela veio falar comigo. Alguém que a gente conhece, que é do nosso convívio, nos procurou, dizendo que ela estava com um grande problema. A pessoa estava muito transtornada, não é? Ela tem um problema com o filho é um usuário de droga, e que ela precisava de R$500, porque o traficante ameaçou matar o seu filho, e portanto, se ela não desse esse valor, foi na casa dela, eles iriam matar o filho dela. Eu e minha esposa oramos alguns minutos e dizemos com muita clareza: será que o propósito de Deus para a vida dela, será que o propósito de Deus para o filho dela, ela está alimentando o traficante e pagando cada vez que ele entrar dentro da casa dela para pedir um dinheiro? Não é pelo dinheiro, mas é pela visão, porque dinheiro a gente arruma, mas a visão a gente perde se a gente não tiver um conhecimento da palavra. Então, muito claramente, nós fomos até ela, conversamos, aconselhamos, aconchegamos, mas dizemos: se esse traficante tiver que matar o seu filho por nós, infelizmente, nós cremos que não vai acontecer, porque nós vamos orar, mas nós não podemos liberar esse dinheiro, porque eu estaria sendo conivente com algo que está sendo vencido pelo medo, pela opressão e por aquilo que já começou errado, porque se ele deve alguma coisa para o traficante, alguma coisa ele comprou do traficante. Se ele comprou alguma coisa indevida, tudo que eu alimento, eu vou estar alimentando algo que é fora da visão de Deus e fora do propósito de Deus. Não podemos compactuar com isso, porque isso, um buraco leva a outro buraco, um abismo leva a outro abismo, e isso não terá fim. Ela chorou muito, mas entendeu que, na verdade, quando os propósitos de Deus são eternos e são abençoados, você tem que ficar firme na visão que você tem, porque senão, quando a nuvem vem, quando vem a negritude, você libera e diz: não, tá bom, eu consertei. Sabe aquela história? O sujeito tem uma febre, está muito com problema, tem febre, mede uma vez, 2 vezes, toma um banho, toma 2 banhos, toma 3 banhos, toma uma aspirina, toma 2 aspirinas, não teve jeito, 39,5, ele vai lá, pega o termômetro e quebra o termômetro. Quebra. Não, eu não vou ter mais febre. Só que ele quebra o termômetro. Ele não vai na origem, não vai na causa. A visão de Deus é muito maior para a nossa vida do que isso, gente. A gente resolveu um problema circunstancial. O que às vezes impede da gente concluir as nossas tarefas é que nós resolvemos um problema circunstancial fora da linha da visão de Deus. E isso não vai dar certo, não vai concluir a obra a bom termo. Por quê? Porque nós fizemos algo no meio do caminho que não se ajusta à palavra de Deus, não se ajusta à visão de Deus, não se ajusta àquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, nós temos que saber que a visão ampla e clara, sem medo de ter nuvens escuras, nuvens que se movem no horizonte, elas não podem ser motivo para paralisar a nossa obra, elas não podem ser motivo para a gente fazer algo que a gente acha que está errado, porque com certeza Deus não vai estar nesse negócio, amém? E a bênção não vem. Então, com isso, nós falamos do ponto número 2. O primeiro ponto era para que eu tenha a pessoa que tem essa característica, o servo de Deus que tem a característica de conclusão de obra, ele tem um enorme comprometimento com a sua causa, e um propósito que os constrange.
ele tem uma visão ampla e clara, ele não tem medo das nuvens escuras que se movem no horizonte, amém? Repita após mim: devo ter uma visão panorâmica de terminalidade e de finalização de tarefa, de modo que aparentes nuvens escuras não irão deter a conclusão da minha grande obra que Deus colocou em minha mão, amém? Se Deus colocou uma grande obra na tua mão, não se aveste, não tenha medo de nuvens, fique firme nos teus propósitos, firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida, amém? Ponto número 3, uma vida de oração contínua. Ora, qual é a característica, né? Outra característica do servo de Deus, que conclui a sua tarefa, ele tem uma vida de oração contínua, ele ora por tudo e obtém o favor de Deus, amém? Ele ora por tudo e obtém o favor de Deus, gente. Às vezes, você se sente impotente diante de uma situação, você se sente pequeno diante de uma situação, porque é uma situação grande, mas quando você ora, Deus vem e faz. Neemias, ele era assim, né? Lá em Neemias 6:9, vocês vão dizer que quando ele vem, ele diz: porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão as obras e não efetuará, né? Todos falavam para ele: olha, você largará a obra, essa obra é muito grande para você, você não tem capacidade. E ele diz, lá em Neemias 6:9, ele diz assim: pois o Deus é o Deus que fortalece as minhas mãos, amém? Então esse mesmo Deus é o Deus que fortalece as suas mãos e as minhas mãos. Esse mesmo Deus é o Deus que dá força para os seus braços e para os meus braços. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que emana poder de reação, apesar da intimidação. Então não se intimide com uma doença, não se intimide com um desânimo, não se intimide com um momento de depressão, de opressão, não se intimide. Porque na verdade Neemias tinha certeza que verdadeiramente esse era o Deus que estava à frente de todas as coisas, e ele dizia assim: o Deus é o Deus que fortalece as minhas mãos. Neemias 4:20b, quando pergunto para ele, ele fala da mesma coisa: não, no lugar em que ouvides o som por ali, eu correrei, eu terei convosco, porque o nosso Deus, o meu Deus, pelejará por nós, amém? Quando eles intimidavam ele, quando eles oprimiam ele, quando eles exprimiam ele, ele dizia: olha, esse Deus é que pelejará por mim, esse Deus que eu conheço, esse Deus que me revela, esse Deus que me deu a visão, esse Deus pelejará por mim, e ele peleja por você, amém? Diga para o teu irmão aí: ele peleja por você. Ele peleja por você, a cada dia, a cada instante, ele peleja por você e peleja por cada um de nós. Mas nós temos que crer que essa peleja é uma peleja que vem do céu, nós temos que crer que verdadeiramente é ele que peleja por nós. Eu não posso simplesmente achar que eu vou com as minhas mãos. Então ele declara tranquilamente que é o Deus que fortalece as minhas mãos, e é o Deus que peleja por mim. Ele sabia quem fortalecia as mãos, ele sabia quem pelejava por eles, amém? E a gente no dia a dia tem que praticar isso, gente. Por quê? Se a gente não pratica, o inimigo toma conta, o inimigo, ele vem destruindo e ele vem movendo. E às vezes você se sente realmente que você não vai dar conta, mas quando você entende, nesse terceiro ponto, que você deve orar continuamente, você deve colocar na mão do Senhor, ele vem e faz a vez dele, amém? Essa semana, eu entrei numa sala de uma empresa onde eu estou dando consultoria, e tinha ali uma moça, uma jovem senhora, ela é separada, mas ela estava com o chefe dela. Quando ela acabou de conversar, tal, eu vi o chefe saiu, ela também foi saindo, e eu olhei para ela, e sabe aquela carinha que o Neemias teve lá, e que o rei perguntou para ele: Neemias, você está com algum problema? Porque eu estou olhando para a tua cara, eu estou vendo que você não está bem. Eu fiz a mesma coisa, olhei para o rosto dela e disse: eu percebo que você não está bem. Você tudo bem? Eu falei: tudo bem? Ela falou: está tudo firme? Ela falou: eu estou firme que nem prego na areia. Falei: misericórdia, não está firme. E eu fui querer saber, né? E Deus, porque eu não confundo uma coisa com a outra, mas eu vi ali que não dava para sair daquela situação.
E ela foi me falando, estava sentindo uma falta de ar tremenda, subia uma escada com 3 degraus, vinha falta de ar, estava sentindo muita, e eu percebi que era muita opressão, porque aquilo me tocava, né? E eu disse a ela, olha, eu falei algumas coisas de Deus, falei alguma coisa de Isaías, coloquei algumas coisas, e eu falei, eu não faço isso, mas não vou poder fugir. Senhor, ali em segundos eu disse, o que eu faço? Ele diz, ora, mas aqui não interessa, faz a tua parte. E eu peguei, pedi licença, falei, você aceitaria da gente orar? Falou, perfeitamente, estou me sentindo muito mal. Tranquei a porta, peguei o olhinho, fui lá na minha bolsa, peguei o óleo, ungi a vida dela, ungi ela, orei, eu percebi, ela tremia, parou, ela já sentiu um pouco mais leve, ela disse, olha, eu me senti muito mais leve, mas eu te agradeço muito. Dei alguns textos para ela, ela saiu, 1h da tarde, 1h pouco, eu estava saindo, ela viu o meu carro sair, ela correu atrás, eu abri a janela e ela disse, eu queria te agradecer. Mas por quê? Você não tem nada a me agradecer, é Deus que faz as coisas, eu não fiz nada, simplesmente estava, ele falou, não, mas você teve pelo menos, você se preocupou comigo, não é? Eu vi que você se preocupou comigo, e eu estou me sentindo muito melhor, eu consegui trabalhar a manhã toda, coisa que eu não estava conseguindo. Ela falou, muito obrigado. Não, você não tem que me agradecer, mas é por quê? Porque quando você ora, quando você pede para Deus, você pode não saber nada, mas esse Deus peleja por você, e esse Deus leva as suas mãos, amém? Esse Deus é que te exalta, esse Deus é que bendiz, porque você se coloca à disposição dele, e ele faz através da sua vida. Então, não adianta nada ter visão, não adianta nada ter estratégia, se não tem ação da nossa parte, amém? O que é de Deus, Deus faz, mas o que é do homem, o homem tem que colocar a mão no arado e fazer. Se ele não fizer, ele vai levantar outro que vai fazer, amém? Então que a gente tenha esse discernimento, e Neemias tinha esse discernimento claro, de que ele tinha uma vida de oração contínua, gente, diária, orando por tudo, e obtendo o favor de Deus. Por isso ele declara, esse Deus é o Deus que fortalece as minhas mãos, esse Deus é o Deus que peleja por mim, amém? É o que nós temos que falar, é o que nós temos que dizer, e é o que nós temos que praticar, porque as coisas vêm, você nem entende como vem, o fato é que elas vêm, amém? Repita após mim, Senhor, não vou abrir mão, não abrirei mão de uma vida de oração constante e contínua, pois o meu Deus peleja por mim e fortalece as minhas mãos, hoje e sempre, amém? Esse é desse Deus que peleja por você e fortalece as suas mãos. Ponto número 4, qual é a característica que esse servo de Deus possui para concluir as suas tarefas, né? Ele possui uma persistência corajosa, eles avançam sempre em cada etapa, apesar das dificuldades, amém? Persistência corajosa, diga, persistência corajosa. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter uma persistência corajosa, não adianta eu ter uma persistência mais ou menos, quem é mais ou menos persistente, não é persistente, nós temos que ter uma persistência corajosa, nós temos que através do nosso Deus, persistir em algumas coisas, e diante de alguns propósitos, nós não podemos abrir mão, e Neemias era ele tinha uma preocupação e uma vigilância contínua, vocês vão perceber que ele tinha uma persistência corajosa. Depois da gente pensar, que aí no capítulo 7, vou ler um pedacinho, no 6, quando eu leio um pedacinho do 7, vocês vão ver, apesar de ele ter concluído a obra, apesar do muro estar pronto, apesar dele colocar os batentes, dele colocar as portas, ele não descansa, ele vai lá no versículo 7, já acabou tudo, já fez tudo, ele é persistente, ele quer ver as pessoas realmente seguras, porque ele entende que a felicidade, ele entende que o progresso, ele entende que o sucesso é um caminhar constante, é uma jornada constante, ele não entende as coisas por si mesmo, tá bom, acabou, o que você quer? Eu quero ser feliz, é vago, felicidade é efêmera, uma hora você é feliz, uma hora você não é. Eu quero concluir uma obra, você conclui, depois tem as outras coisas, aí vem o dia a dia e volta outra vez. Então nós temos que entender que nós fazemos parte dessa jornada, e ele diz aqui no 7, olha que interessante, lembra no 6, ele já acabou o muro, fez em 52 dias, colocou o batente, colocou as portas, estava tudo certinho, perfeito. Ele chega no 7 e diz assim, 7:1, rapidinho para a gente não passar do tempo, e diz assim, ora, uma vez reedificado o muro,
e assentado às portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Hanani, o meu irmão, e Ananias, o maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus. Diga, fiel e temente a Deus. Mais do que muitos outros, ele disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueçam. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça. Ele tinha preocupação de, depois de reedificar, depois de colocar as portas, depois de colocar os portais, depois de deixar tudo certinho, naquela época você abria os portões de madrugada, e de madrugada o inimigo pode entrar. Então ele disse: olha, enquanto não estiver brilhando o sol, enquanto as coisas não estiver tudo limpo, tudo bonito, você não abra as portas. Por quê? Se a gente continuar lendo, tinham poucas pessoas ainda, ele se preocupava com cada detalhe, amém? Cada detalhe. Ele diz assim, e lhes disse, não se abra a porta, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas, e se tranque, ponham-se guardas os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Entende? O projeto dele era edificar um muro, mas faltava coisa para concluir. O teu projeto, meu irmão, minha irmã, é muita coisa, além de você por si mesmo. O sujeito casa, acha que acabou o sonho dele. Não, aí que começou. O sujeito tem o primeiro filho, acha que acabou o sonho dele. Não, aí é que começou. O sujeito tem o segundo filho, entra na faculdade, acha que acabou o sonho dele. Não, aí é que começou uma nova etapa. Nós devemos influenciar gerações. Neemias queria influenciar gerações. Filhos, netos, bisnetos. Neemias era um influenciador de gerações, e ele queria que aquilo tivesse em segurança. As pessoas tinham que estar seguras para fazer alguma coisa, amém? Não era simplesmente terminar, e às vezes a gente fica intimidado pela circunstância, e não coloca em prática a visão que Deus tem, e não consegue com isso concluir a obra, e com isso não consegue que Deus seja a teu favor, e com isso não consegue que as coisas se encaminhem. Visão, gente, quando você tem uma visão forte, às vezes vem uma determinada circunstância, você tem que entender qual é o limite, qual é a bênção, o que Deus verdadeiramente pretende, o que Deus quer. Então nós temos que possuir uma persistência corajosa, nós temos que avançar sempre, em cada etapa, apesar das dificuldades, amém? Persistir corajosamente. Eu me lembro que em 1994, foi a primeira vez que eu fui convidado a pregar. Eu havia aceito Jesus em 1992, e eu achei que eu ainda era muito novinho, mas nós congregamos já na Igreja Nacional. A pastora chegou para mim: eu vou viajar, era um de dezembro, e você vai pregar. E eu confesso que eu perguntei para ela se tinha algum tema, alguma coisa. Ela disse: não tem nenhum tema, é o Senhor Deus que vai falar com você, o Espírito Santo que vai falar, você vai consultar e vai pregar. Eu fui, confesso que com muito medo, né, achando que as coisas iam cair em cima da minha cabeça, mas vi a mão de Deus fazendo as coisas, e daquele dia em diante eu disse para mim mesmo: Senhor, se o propósito do Senhor é esse, toda vez que alguém me pedir para pregar, para falar alguma coisa, eu vou aceitar, independente das circunstâncias, porque tem certas circunstâncias que você está muito tribulado ou muito atarefado. E nessa semana, quando o pastor Wilson me ligou, já convocando para essa pregação, né, na escala, eu confesso que com a hora que ele perguntou, eu disse a ele, a minha cabeça foi assim: eu estou dando uns cursos que eu dou, né, uma consultoria para uma empresa, um curso em company, com todos os funcionários da empresa, e eles me pediram para fazer esse curso. Eu nunca faço isso, eu uso o sábado para orar, mas eles me pediram para fazer nesse sábado. Eu já tinha marcado há um mês atrás, e eu falei, mesmo o pastor me pedindo, eu lembrei daquilo de 1994, de 20 anos atrás, e disse assim: Senhor, eu não posso fugir dessa, porque eu teria o sábado todinho, normalmente, para orar, teria o sábado todinho, normalmente, para colocar as coisas em dia, e para o Senhor dar a palavra, para você estar tranquilo, e ainda por cima minha filha viria de fora, né, e a gente teria que almoçar no sábado junto. Então era muita coisa para o sábado, mas eu disse assim: Senhor, se eu creio nesse Deus que eu possuo, e se eu creio que a persistência corajosa é para aqueles que avançam apesar das dificuldades, imediatamente assim, em segundos, não, tudo bem, o Senhor fará a obra, amém? Tá. Vai, toca um dia, ora 2, ora 3, chega na quinta-feira, à tardezinha eu recebo um e-mail, e esse e-mail dizia assim:
prezado Elcio, tá, eu estou através dessa te comunicando, infelizmente surgiu aqui um contratempo, nós fomos convocados para uma reunião, uma apresentação que nós vamos ter que fazer, a nossa empresa é patrocinadora de um evento, e todos os funcionários, muitos deles, estarão nesse evento. Eu queria te pedir, por favor, para você, se você abrisse mão, de não dar esse curso no sábado e passar para o outro sábado, ou passar para o outro sábado. Eu olhei aquilo e disse, a mão do Senhor é sobre mim, amém? A mão do Senhor é poderosa. Imagine você, e se eu não tivesse aceito, o que eu ia sempre imaginar? Sempre imaginar que a minha mão podia fazer alguma coisa, e portanto que o homem pode determinar o seu tempo, o seu modo, quando Deus é o Deus do tempo Cronos e do tempo Kairos. Deus é o Deus que faz todas as coisas, quando você se põe e não se intimida diante das dificuldades e diante das persistências. Você diz, Senhor, eu imediatamente mandei para ela, agradeci, muito obrigado. Nós nos vemos na próxima semana, com a graça de Deus, amém? Amém? E fui liberado, não é? E Deus deu essa bênção, que é a gente poder estar tranquilo, poder orar, poder colocar diante do Senhor, poder se colocar. Por quê? Porque esse Deus, que é o Deus da visão, que é o Deus da estratégia, é o Deus que conta com a tua ação e com a minha ação, amém? Não adianta nada Deus te dar uma visão, Deus me dá uma visão, Deus te dá a estratégia, se você não colocar a mão no arado, não colocar o pé no Jordão, o rio não vai se abrir, as coisas não vão acontecer. Mas quando você coloca, você vê, Senhor, eu senti que a tua mão é sobre mim, eu senti que foi o Senhor que encaminhou, o Senhor que fez, o Senhor que movimentou todas as coisas, e as pessoas que estão à sua volta vão sentindo a mesma coisa, amém? E vai sendo uma corrente do bem, porque você conta para um, conta para outro. Eu estou aqui hoje contando para vocês, amanhã você conta para mais um, para mais dois, e nós fazemos um forfé nesse mundo aí fora, que verdadeiramente é um mundo que jaz no maligno, mas se você tiver essa persistência firme no Senhor, possui essa persistência corajosa, o inimigo vai se dobrar diante da sua vida e diante das circunstâncias, amém? Mas a gente tem que botar a mão no arado, a gente tem que fazer a nossa parte, e muitas vezes a gente acha, não é? É muito engraçado, a gente acha que o nosso sucesso, ele é, na verdade, ele tá dentro de uma caixinha. Não, Deus tem um propósito muito grande para a sua vida e para a minha vida. O seu sucesso é conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. O seu sucesso e o meu sucesso é crescer a cada dia até atingir a estatura de varão perfeito. E quando Jesus ainda não voltou, você tem que crescer, aprender um pouquinho a cada dia, ser melhor um pouquinho a cada dia, um dia ser melhor pai do que o outro dia que passou, melhor filho, melhor mulher, melhor amigo, melhor pastor, melhor tudo. Por quê? Porque a cada dia que você cresce, o verdadeiro sucesso, que é conhecer os propósitos de Deus na sua vida, crescer para atingir o seu potencial máximo e lançar sementes que beneficiam outras pessoas. Crescer, buscar o seu potencial máximo, lançar sementes que beneficiam outras pessoas. Neemias tinha essa característica, ele não se contentava, ele chegava num ponto, vocês viram que eu fiz questão de ler o 6, você viu que ele chegou num ponto e que ele tinha feito um muro, faltavam os portais e as portas. Depois ele põe os portais, faltavam as portas, ele não se contenta, ele põe o muro, os portais e as portas, ele viu que ainda não tinha segurança, ele não se contenta, ele vai lá e elege pessoas de confiança, pessoas fiéis. Gente, se aproxime de pessoas fiéis e tementes a Deus. Quando você quiser fazer um projeto e pedir de ajuda, o requisito são pessoas fiéis e tementes a Deus. Ele pega pessoas fiéis e tementes a Deus, coloca um estrategicamente em cada local, e aí vai dar segurança para aquele povo, amém? Ele se preocupa com a segurança, e quem lê o resto de Neemias, vai ver que ele também não se contenta, quando acaba tudo ele vem Esdras, começa a ler a palavra de Deus, porque apesar agora o povo está bem, o povo está seguro, agora falta a bênção da palavra, eles começam a ler, começam a edificar, começam a entender os propósitos espirituais de Deus para a vida deles, amém? Nós, cada um de nós, somos seres espirituais, e como seres espirituais, nós temos que saber que nós não conseguiremos exaurir a nossa capacidade de crescer no sentido do potencial máximo de Deus, nem nós vamos ficar sem oportunidades para ajudar os outros, jamais nós vamos conseguir exaurir a nossa capacidade de atingir o potencial de Deus, nem vai acabar
a bonança e o poder de poder edificar e ajudar outras vidas. Você e eu sempre pode ajudar alguma pessoa que está ao nosso lado. Então, quando você estiver para concluir alguma obra, ou estiver fazendo um projeto, pergunte. Se pergunte mesmo a cada dia: existe uma maneira melhor de eu fazer isso? Acabou, concluí, eu posso melhorar. Você pode melhorar, eu posso melhorar. Em cada área da sua vida: física, mental, espiritual, profissional, social, financeira. Gente, é uma questão de você se botar adiante para poder fazer o seu melhor. Faça esse teste. Em um ano você faz um planejamento financeiro e faz o checklist do planejamento financeiro que você fez naquele ano. Você vai perceber que você tinha muito para melhorar. No próximo ano você melhora um pouquinho. Se você melhorar um pouquinho, não precisa muito, um pouquinho só. Se você melhorar de 100, você melhora 10% a cada ano, em 7 anos, porque você está melhorando um sobre o outro, então é como se fosse juros sobre juro. Em 7 anos e 4 meses você é uma outra pessoa financeiramente. Que louco, que doido. Sim, você melhorou 100% do seu potencial, melhorando 10% ao ano, um sobre o outro. Em 7 anos e 4 meses você é 100% melhor. Você pode ser assim no seu físico: eu vou começar com 2 abdominal por ano. Perfeito. 2 abdominal, vou fazer um no mês de julho e um faço no mês de agosto. Tudo bom, mas você vai chegar lá. E homem aqui, que me desculpe, homem precisa de abdominal, né? Todo homem acho que sabe disso, né? Mulher é outras coisas, mas estou dando um exemplo. Aí você faz ou mensalmente ou semanalmente, faz 2. O ano que vem você faz mais 2, o outro ano você faz mais, a outra semana você faz mais 2, mais 2, mais 2. Passou 7 vezes que você fez isso, você já dobrou, já está bom, melhor que nada. Vou fazer uma caminhada por semana, você faz uma. O ano que vem você faz 2, o outro ano você faz 3, o outro ano você faz 4, e vai fazendo, e vai fazendo. Por quê? Porque você jamais conseguirá exaurir a sua capacidade de crescer no sentido do seu potencial em Deus, porque Deus quer o potencial máximo para a sua vida e para a minha vida. Nem você ficará sem oportunidade para ajudar outras pessoas. Deus não quer isso para você e não quer isso para mim. Amém? Então, que o Senhor possa passar, através dessas características de Neemias, essa unção para a sua vida e para a minha vida, essa unção de terminalidade que eu chamei, não é? Essa unção de conclusão de tarefa, essa unção de ter começo, ter meio e ter fim, essa unção de não desistir diante das oportunidades, diante das coisas que aparecem, essa unção de saber que esse enorme comprometimento com a sua causa, a causa que Deus colocou no seu coração, é um propósito que vem de Deus, é um propósito que é do céu e deve constranger o seu coração nessa direção. Essa proposta de ter uma visão ampla, uma visão clara, sem medo de nuvens, sem medo da escuridão, sem medo daquilo que vai se mover no horizonte, porque esse Deus está com você. Você tem que ter outra característica, nós temos que ter uma vida de oração contínua, orar, porque tudo se obtém através do favor de Deus, e poder dizer como Neemias: o Deus que me fortalece é o Deus que fortalece as minhas mãos, o meu Deus é o meu Deus que peleja por mim. E você tem que possuir uma persistência corajosa, avançar sempre, em cada etapa, apesar das dificuldades. Amém? Repita após mim: Senhor, eu devo insistir, persistir, para que em cada etapa, cada minuto, cada hora, cada dia, eu possa avançar de forma corajosa, em cada momento, em cada etapa da minha vida. Eu estou fazendo uma obra extensa, e como Neemias, o meu Deus peleja por mim e fortalece as minhas mãos, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos orar. Vamos orar.